Olá, eu sou Madison Barreto, este é meu sinal, sou cofundador da Universidade da Libras. Eu estou aqui mais uma vez com a Luana, o sinal. A Luana está participando de nosso Desafio Fluente em Libras, que consiste em, usando os métodos da Universidade da Libras, ela se tornar fluente em Libras em apenas 10 semanas. A gente está na semana 2, no dia 3, e tem muitas coisas bem legais que a gente já tem observado com a Luana, à medida que ela tem implementado o método, e várias coisas ela já tem compartilhado com vocês, mas eu notei algumas coisas bem especiais que me assim esbugalharam os olhos, e eu quero conversar com a Luana sobre isso aqui, para a gente compartilhar um pouco mais com você sobre isso, ok? Bom, a primeira coisa é que esses dias eu estava conversando com a Luana, observando a forma dela se expressar em Libras para Raquel Barreto, minha esposa que é surda, e eu observei alguns detalhes com relação ao uso de espaço de sinalização. Ou seja, quando você está sinalizando em Libras, tem um espaço, geralmente um quadrado, vamos chamar assim, que você vai utilizar na sua sinalização. Tem algumas coisas que você tem que fazer de um lado, outras coisas que você tem que fazer de outro lado. Enfim, tem todo um conhecimento teórico e linguístico por detrás, que a Luana não está estudando nada de teoria linguística. No entanto, ela já tem observado aí vários detalhes, que é o que ela vai compartilhar um pouquinho agora com vocês, como que ela tem feito, o que ela já tem observado aí da estrutura linguística, e ela vai comparar então o antes e como que está agora esse momento dela, como é que tem sido essas vivências dela. Então, assim, antes, quando eu ia falar sobre pessoas, ou, sei lá, sinalizar alguma coisa além de mim, né, para outra pessoa, eu não sabia diferenciar. Por exemplo, se eu fosse falar sobre mim, meu esposo e meu filho, eu falava eu, meu esposo, o sinal dele, e meu filho, sinal. E aí quando se eu fosse falar do meu esposo, eu já falava assim. E aí a pessoa falava quem? Tipo assim, ficava confuso, não sabia quem eu tava falando. E aí agora eu já consigo fazer melhor, né? Tipo assim, eu sinalizo, né? Eu, Paulo, meu esposo, Miguel, meu filho. E aí quando eu vou falar do Paulo, aí eu faço Paulo. Eu já consigo ver no espaço assim, colocando cada um no seu lugar. Ou seja, o que a Luana está fazendo, ela está usando duas técnicas aqui. Agora ela vai descobrir os nomes dessas técnicas também, ou a descrição delas, que é o seguinte. Primeiro, ela está utilizando de tópicos de duas formas. Ela está usando de tópicos na Libras quando ela levanta a sobrancelha dela. Se você voltar um pouco o vídeo, você vai perceber que ela levanta a sobrancelha suavemente quando ela faz. Ela está indexando cada um desses elementos, ou seja, cada uma dessas pessoas no discurso dela em Libras. Outra coisa que ela está fazendo, ela está usando de indexação através dos dedos. Ela está apontando e apontando. E ela usou três tipos de retomadas. A primeira retomada foi simplesmente utilizando o sinal da pessoa, que é o que ela falou que ela já sabia fazer antes, e era a forma como ela fazia e nem sempre ficava claro. E ela está usando também a retomada com apontação. Ou seja, ela marca um espaço de sinalização onde que aquela pessoa do discurso está. E a terceira forma, ela está usando tanto da indexação, por meio da configuração de mão, né? Ou seja, ela marcou como ela, né, eu, o sinal do marido dela e o sinal do filho. Quando ela foi retomar, ela fez tanto o sinal e retomou aqui, que foi o segundo que ela tinha categorizado, e ela tentou corrigir a si mesma, mas as duas formas estavam certas, que foi quando ela só apontou aqui para essa segunda pessoa, que quando a gente está no discurso, conversando em língua de sinais, você já sabe que ela havia marcado o marido dela aqui. Então você utilizou 4 ou 5 formas aí diferentes de apontar, de retomar aí os seus referentes. Com relação ao uso do espaço em que você já estabeleceu uma pessoa, como que você tem feito agora, como você percebe com relação à pessoa e ao cenário em si, ou seja, como que você percebe você colocando as coisas nesse cenário? Ou você observando isso na sinalização de outras pessoas? Então, como eu falei, né? Eu coloco as pessoas em lugares, quando eu quero voltar a retomar, falar sobre aquela pessoa, já mostro onde ela está. E quando o surdo está falando, eu já observo quando ele retoma para alguma coisa anterior, quando ele mostra no dedo ou alguma outra coisa, então eu já sei de que ele está falando. Então eu já observo isso. Esse fenômeno de quando você sinaliza alguma coisa e mais à frente você retoma aquela sinalização ou aquela pessoa, é chamado de anáfora. Ou seja, você já... É como no português quando você fala, o João gosta de Maria.
ele gosta de Maria, ou o João gosta de Maria, ele tem 2 filhos, em que esse ele retoma aí a pessoa do João, isso é chamado de anáfora, e é esse fenômeno que ela está compartilhando aqui. E hoje, em específico, eu estava conversando em Libras com Raquel, e geralmente quando eu converso em Libras com Raquel, que às vezes fala assim, eu quero conversar, mas eu não quero que as pessoas entendam, eu sinalizo bem rápido. E aí foi engraçado, porque eu estava conversando com a Raquel sobre uma pessoa que a Luana conhece e fazendo uma sinalização rápida. Não sei se na hora eu queria sinalizar de forma que ela não captasse, mas foi muito engraçado, porque eu fiz a sinalização rápida e aí quando a Raquel olhou assim, ela falou assim, não, mas a Luana deveria saber isso aqui que a gente está conversando, porque é uma pessoa que ela conhece e tal. E aí quando a gente virou para a Luana, eu fui sinalizar de forma mais devagar, mais contextualizada, expandindo aquilo que eu havia feito de forma mais resumida para a Raquel. E olha o que aconteceu na hora. Eu sabia que você estava falando. Exatamente. Eu comecei a explicar para ela, ela falou assim, não precisa explicar não, eu já entendi. E aí eu falei, tá, o que você entendeu? E o que você respondeu? O que aconteceu? Que você está combinando e no sábado, quando terminar as gravações do Fluente em Libras, de comemorar junto com o Maurício. Exatamente. Olha que coisa interessante isso. Um nível, tanto, não só ela compreendeu o que foi falado na hora, como mais de 4 ou 5 horas depois, ela conseguiu relembrar com facilidade aí o que era. É muito comum os surdos fazerem isso também, porque a sinalização é fluente, você capta a sinalização e dias, horas ou até mesmo meses ou anos depois, uma sinalização fluente em Libras, se você é fluente também, você consegue captar com facilidade, reter aquele conhecimento ali por muito tempo, por causa que você está utilizando vários aspectos da memória visual. Isso é simplesmente fantástico, porque com apenas 2 semanas, e agora a gente está no 3º dia da 2ª semana, a Luana já desenvolveu esse tipo de habilidade em língua de sinais. Outra coisa bem interessante foi que nesse momento de conversa informal, eu observei a sinalização de Raquel e da Luana e como que elas estavam interagindo uma com a outra. Então eu falei assim, não, vou fazer um teste aqui que, baseado na nossa experiência, em como que a gente tem aplicado e desenvolvido o método Fluente em Libras, com certeza a Luana vai passar nesse teste. E o teste consistia em perguntar para a Luana em português como algumas palavras, alguns vocábulos que alguns eu já sabia que ela já sabia antes, por exemplo, arroz, feijão, são vocábulos que você já sabia, certo? Azeite também. Perguntar para ela também sinais que eu sei que ela já estava aprendendo no próprio método Fluente em Libras, ou sinais, ou classificadores, que a gente já tinha falado um pouco sobre classificadores em outra entrevista, né? E também eu perguntei outros sinais, classificadores ou até pequenas frases, coisas assim meio fora da caixa, não era só um sinal isolado, só uma palavra isolada, eram pequenas expressões, em que eu sabia que a Luana provavelmente não sabia, certo? E também eu já sabia que esses conteúdos nós não trabalhamos com ela através do método Fluente em Libras. Porém, aquilo que eu havia levantado como hipótese era, com certeza ela vai conseguir fazer esses sinais ou essas expressões ou vai se aproximar muito disso. E o resultado foi o seguinte, compartilhe aí como que foi para você participar do exercício. Foi muito bom, porque você dizia a palavra, as que eu sabia, eu fazia o sinal. As que eu não sabia, eu imaginava como que era ver esse sinal e fazer a imagem dele, como que ele era. E aí, assim, você dizia uma palavra e eu ia tentando desenhar no ar, né? O sinal. E é interessante isso porque 95% aproximadamente dos sinais que eu sabia que ela não sabia, ou que ela não talvez ela não soubesse dizer, porque a gente não trabalhou de forma direta, ela soube responder. Agora o interessante é o seguinte, são sinais que assim não são convencionais, por exemplo, uma águia, né? Depois a gente falou também, como é que foi que você fez a águia? Pra fazer mesmo. Você faz a águia. Foi assim. É interessante isso, porque o detalhe do bico da águia, o detalhe do voo da águia, da envergadura das asas dela, teve um outro sinal interessante também, que foi com relação à própria piscina em si, o sinal de piscina, como você tinha feito?
É interessante porque aí são 3 sinais que na verdade formam um só, esse conjunto aí. Você pode fazer tanto só assim, quanto assim e quanto as 3 coisas. E você percebeu, você conseguiu juntar as 3 coisas, que a gente não tinha trabalhado isso de forma tão direta, você teve que juntar as coisas ali na hora, e assim, foi muito no improviso, porque eu estava te perguntando as coisas rápido ou devagar? Rápido. Estava te dando espaço para poder pensar. Muito bom. Pois é, e esse fenômeno é muito interessante. Por quê? Quando você está conversando com um surdo, quando você encontra com algum surdo, nem sempre você sabe o que ele vai dizer para você. Às vezes você sabe, às vezes não, mas geralmente você não sabe. Principalmente quando você encontra com alguém pela primeira vez. Quando você está num evento, talvez você queira ser intérprete, então você está interpretando aquele palestrante pela primeira vez. Às vezes deu tempo de preparar a interpretação, às vezes não teve como fazer isso. E você tem que saber como fazer, você tem que saber perceber aquilo ali rapidamente. E isso aí tudo acontece em frações de segundos. Então por isso também eu fiz essa provocação aí de fazer isso assim de forma rápida. Bom, como que você percebe por você mesmo, pelos seus próprios olhos, essa sua experiência nova com relação a essas coisas agora que você descobriu o nome, descobriu os fenômenos, você não sabia que você sabia tanto, né? Como que você percebe isso? Foi muito bom porque eu tenho visto meu avanço na Libras e tem me dado assim um incentivo. Isso tem me incentivado e tem mostrado que eu sou capaz, né, de ir além e cumprindo o método direitinho que dá certo. Então isso tem me ajudado assim a me motivar mais, a buscar aprender mais. Legal. E teve um último exercício que eu fiz com ela assim, foi de improviso, foi na hora, foi rapidamente, em que eu descrevi a pessoa do Steve Jobs. E o objetivo era, através de fotos, de imagens que são muito utilizadas dele, a gente captou aqui um provável sinal que a comunidade surda use para ele. Não vi outros surdos fazendo isso, mas geralmente a gente fala do Steve Jobs através desse sinal aqui, porque geralmente as fotos dele, ele está geralmente de frente, né, com óculos e com a mão aqui assim, geralmente. Então eu descrevi, né, quem é o Steve Jobs, eu fiz a sinalização mais ou menos assim. Aliás, eu não falei que eu não fiz assim. Eu fiz assim. E aí foi interessante porque aqui eu não fiz exatamente os sinais que eu fiz na hora, eu acrescentei, eu omiti alguns sinais aqui porque eu não decorei minha própria fala. Mas aí na hora eu virei para a Luana, eu falei isso só em Libras, e eu virei para ela e falei assim, tá, sobre quem que é essa pessoa? O que aconteceu na hora? Aí eu falei que entendi que era um homem famoso, já tinha falecido, e que era reconhecido mundialmente, né, internacionalmente, e que era um homem famoso. E que esse era o sinal dele. Só entendi isso. Como que você sabia que esse era o sinal dele? Sendo que eu não disse esse sinal aqui. Não sei, eu não sei explicar. Eu percebi que tava falando e no final, como que diz assim, se chama fulano, entendeu? Tipo assim, isso aqui. Exatamente. É interessante isso, notar isso primeiramente, porque eu demorei anos para desenvolver essa habilidade, porque na verdade estava estudando pelos métodos tradicionais. Então não tinha esse feeling linguístico de perceber o que eram sinais da própria língua e o que eram nomes na língua de sinais. Até mesmo porque é diferente do português, em que tem até aquelas listinhas de nomes, né? Quando você tem um filho, você tem uma listinha de nomes lá que você pode escolher, né? Para menino, para menina. Mas para a língua de sinais a gente não tem ali uma tabela de sinais que você pode utilizar aí, porque esse sinal é dado através de outras características da pessoa. E aí tem um detalhe interessante, é o seguinte: a Luana captou pouco mais da metade da minha fala, ela entendeu, e a outra metade foi relacionada à parte tecnológica, do que ele fez, ela não captou. Logo, ela não captou de forma direta quem que era essa pessoa, porque precisava dessas informações. Agora, interessante foi que eu fiquei tentando entender o que tinha acontecido. E eu fiquei te perguntando algumas coisas, e eu quero que você responda essas coisas novamente, tá? Primeiro, Bom, você conseguiu entender bem a metade da minha sinalização, você não só entendeu, mas você disse ela fluentemente em português, ou seja, você não ficou usando palavra e sinal, sinal e palavra, dizendo assim,
homem, famoso, mundo. Você não ficou falando essas coisas no português, certo? E aí o que eu perguntei para você foi, tá, você, quando eu estava sinalizando em Libras, você estava pensando em quê? Você estava pensando em português? Não. Você estava traduzindo mentalmente o que eu estava falando em Libras? Não. Você estava imaginando a cena acontecendo? Eu estou imaginando a situação, né? Assim, no todo. Como no português, quando a pessoa fala comigo, eu não fico tentando entender palavra por palavra. Quando a pessoa conversa comigo, eu sei o todo da situação, da história, até o que ela vai falar depois, por entender, né, o português. E saber do contexto que está acontecendo. E aí, quando você foi fazendo os sinais, aí eu fui juntando tudo ali e vendo a mudança acontecendo. Por um acaso, você teve sensação de estar perdida durante a minha sinalização? No finalzinho. No final, não entendi muito bem, embaralhou tudo. Ok. Outra coisa que eu perguntei foi, você, quando eu estava sinalizando, você estava vendo os sinais acontecendo na sua cabeça ou você estava vendo palavras, você estava vendo imagens? O que você estava vendo na sua cabeça? Então, assim, na minha cabeça eu só não... As imagens das coisas acontecendo, mas não sei dizer especificamente assim o que era. Eu sei que eu olhei e reconheci os sinais ali e juntei o contexto, a situação e entendi, falei o que entendi. Tá. Na hora eu não parei pra pensar assim, em nada. Eu observei e falei o que eu entendi. Entendi, ok. E a forma como você processou o seu pensamento, como você descreve pra gente como que você processou ali na hora esse pensamento? Eu não sei explicar muito bem, não. Assim, não sei. Eu olhei, como eu tô falando, eu vi os sinais que eu conhecia, entendi, e aí eu vi que estava sendo falado de um homem que era famoso, que era conhecido internacionalmente e tudo, mas não sabia, assim, como é que eu posso dizer como é que foi mesmo esse fenômeno, assim, não sei. Sabe por que a Luana não soube descrever bem como foi esse fenômeno? Veja o seguinte, se você não é fluente na Libras, se eu fizesse essas perguntas aqui para você, quando você está conversando com um surdo, é bem provável, falando isso porque aconteceu isso comigo, e porque eu conversei com a Luana, logo no começo desse desafio, e ela falou isso também, se eu não me engano, até para vocês aqui ela falou sobre isso, e também porque eu já conversei com várias outras pessoas que estão estudando Libras e acontece a mesma coisa. Geralmente, quando alguém está falando em Libras, você fica lá pensando palavra por palavra, fica catando o significado de cada sinal, aí você entende um e não entende outro, você faz aquelas caras assim que não está entendendo. Enfim, é uma sensação mais para angústia do que para compreensão, né? E a Luana não só não esboçou incômodo na hora que eu estava sinalizando para ela, e eu estava sinalizando devagar ou rápido? Rápido. A minha sinalização é rápida. E ela conseguiu entender isso. Se ela conseguiu entender e não está conseguindo descrever exatamente como que foi o pensamento dela, mas a explicação dela está relacionada aos próprios sinais em si, isso quer dizer que ela já está conseguindo desenvolver algum nível de compreensão da Libras em Libras, ou seja, ela já está começando a pensar em Libras. Isso é simplesmente fantástico, porque eu, Madison, demorei pelo menos uns 2 anos estudando a Libras pelos métodos tradicionais para começar a imaginar alguma coisa em Libras. E depois de 6 anos, eu ainda percebia que eu sentia dor de cabeça quando eu conversava com o surdo. Ou seja, o surdo falava para mim em Libras e eu ficava lá traduzindo tudo mentalmente em português. E quando eu ia falar em Libras, eu pensava tudo em português, aquela ladainha, né? Para então poder falar com ele em Libras. Bom, você tem alguma dica que você queira dar para as pessoas ou alguma outra coisa que você queira compartilhar? Como que você percebe esse processo? Estudar, né? Mas com o método certo. E não adianta, assim, antes eu assistia muitos vídeos, fiz alguns cursos, como comentei, mas nada me levou a agir tão rápido com o meu pensamento na Libras, o desenvolvimento que eu estou tendo agora, do que agora, entendeu? Com esse método. Então, assim, que as pessoas procurem realmente o método que dá certo, não ficar atirando para todos os lados, porque não dá certo. E isso, assistir o seu canal, que eu acho que são vídeos assim bem interessantes, que ensinam, dá muitas dicas interessantes, que são realmente verdadeiras, que vai te levar para algum lugar, algum caminho. E isso. Ok. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Amanhã é o 4º dia. Amanhã já começa a semana 2, dia 4. E faltam várias semanas ainda. São um total de 10 semanas até a fluência na Libras da
Luana. E a gente se vê então, deixa um comentário abaixo, interage também. Fique aí na torcida pela Luana, que em breve a gente se fala novamente.